Amém? É sobre exatamente esse tema que eu quero falar. Ansiedade. Eu hoje estava vendo alguns vídeos, né? Tendo um tempinho, eu estava mexendo no celular para lá e para cá. E aí eu vi um vídeo interessante. Um rapaz, ele falou algo sobre esse texto, mas aí é aquele vídeo rápido, né? Você recebe a mensagem, mas fica se dizendo como é que eu vou entender isso melhor. E aí o Espírito Santo disse mesmo assim: vá estudar, vá procurar respostas mais profundas a respeito do que ele falou, do que a minha palavra disse. Irmãos, sabemos que a ansiedade, ela é a doença do século 21. As pessoas andam muito ansiosas, perdão, e não é por qualquer motivo. E eu vou dizer uma coisa aqui que talvez soe de uma forma ignorante, mas não me tenha como ignorante. Até os profissionais da área de saúde ignoram o que eu vou dizer. Por quê, pastor? Porque eles aprendem na superfície da palavra, da letra, do entendimento, mas precisa se mergulhar para entender um pouco mais a raiz do que é a ansiedade e aonde a ansiedade pode levar o homem. Tenha observado, ou tido tempo de buscar, ou não expôs por falta de conhecimento. E o meu objetivo aqui não é me promover em cima do que foi falado, do que foi dito, mas sim acrescentar um pouco mais de conhecimento dentro daquilo que já foi falado pela pessoa. Amém? Então, Provérbios 12, 25 diz assim, preste atenção: a ansiedade no coração do homem o abate. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a palavra boa, ou a palavra dita na hora certa também, ela nos traz alegria. Em uma outra tradução, dentre o que, pastor? Dentre o contexto original. O contexto original diz assim: a ansiedade no coração do homem é o que o fará curvar-se. Diz ele, mas a boa palavra é o que o alegra. Amém? Só que essa ideia de curvar-se, ou, no caso da nossa tradução aqui, diz abater, dá uma ideia de depressão. É o resultado final da ansiedade. E aí, por que muitas pessoas andam deprimidas? Por causa da ansiedade. E vou te mostrar isso, e quem falou isso já viveu mais de 3.000 anos atrás. E mais de 3.000 anos atrás se falava sobre ansiedade e o homem não entendia o que era isso. E hoje se entende superficialmente o que é ansiedade, mas quando a gente mergulha na palavra de Deus, a gente vê uma coisa maior, mais profunda. E aí, se tivesse um psicólogo aqui formado do meu lado, ele iria dizer tanta coisa, mas ele não iria entrar na profundidade do que a gente vai entrar nessa noite. Por quê? Porque, infelizmente, muitos ignoram os conceitos espirituais dentro da realidade física ou sentimental, que é o que chama de psique, né?
Então, por muitos fazerem isso, termina não entendendo muitas vezes ou dando um diagnóstico exato para esse tipo de coisa. E o que é ansiedade, pastor? A ansiedade, ela pode ser definida, eu procurei algumas definições, e a ansiedade ela pode ser definida como uma aflição, angústia, e a que mais me chamou a atenção é a que eu vou dizer agora: perturbação de espírito por causa de incerteza. Perturbação, ansiedade é uma perturbação de espírito por causa da incerteza. É uma relação também num contexto do que diz respeito a perigo. Às vezes a pessoa é ameaçada, por exemplo, ela fica ansiosa achando que qualquer coisa vai acontecer com ela a qualquer momento. Não é assim que a pessoa fica? Então isso também é um sinônimo de ansiedade dentro do perigo. Mas o que mais me chama a atenção é essa perturbação de espírito por causa da incerteza. Por quê? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. Então muitas vezes a nossa ansiedade é por não crermos o suficientemente naquilo que a gente pode conquistar ou deseja conquistar, como sonho, como desejo, objetivo, e também por promessas que é nos feito. E aí, por a gente não confiar, não acreditar, ou cogitar em dois pensamentos se vai acontecer ou não, entrar no conceito das possibilidades, então a gente se torna uma pessoa ansiosa. Por quê? Porque não somos também donos do tempo. E quando a promessa ela é feita por Deus, é no tempo de Deus que as promessas se cumprem, não é no nosso tempo. E muitas vezes também na nossa vida, nos tornamos tão ansiosos, por quê? Porque queremos tudo no nosso tempo. É como o celular. Se você está querendo ver um vídeo, veja se não acontece isso, você está querendo ver um vídeo, chamou sua atenção, você aperta e o celular não começa a responder, como é que você fica? Agoniado. Isso é ansiedade. Para não perder o vídeo, para não perder o que está querendo ver. Isso é que está levando também muitas pessoas à ansiedade. Por não entender que, se eu não ver agora, eu posso ver mais tarde, posso ver amanhã, posso ver depois. Então isso não pode me dominar. Está dando para entender? Eu estou falando grego ainda. Tá linguagem suave, né? Então quando eu vi isso, eu disse: Deus, e qual é a relação exatamente dessa questão de ansiedade? O Senhor disse: vá para o original da palavra, senão você não vai entender o que é ansiedade. E aí eu estava estudando de tarde e rindo, aí até Vani fez: o que é que o senhor está rindo aí? Eu disse: é porque eu estou estudando e Deus está me mostrando coisa aqui maravilhosa, sobrenatural, que a gente não consegue ver, pelo que a gente apenas lê na nossa tradução em português. A palavra para ansiedade no original hebraico significa deyagar. Deyagar. Isso é uma palavra para ansiedade. Ela é composta por 4 consoantes no hebraico: o Dalet, o Aleph, o Gimel e o Resh. Então, quando a gente pega essas 4 letras, que ela no original nos traz conceitos, então o que é que eu entendo? A letra Dalet, ela dá a entender, nos traz um conceito de aquela questão dos 4 pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. A palavra Aleph, ela já representa o próprio Deus. O Gimel, ela representa a nutrição. E o Resh significa exatamente vida ou fôlego. Quando eu li isso, eu disse: não, Deus, se a ansiedade traz um conceito de perturbação no espírito por causa de incerteza, então por que no original nos traz esse conceito? O Senhor disse: preste atenção, todo ansioso, a ansiedade vai atingir o quê? Os 4 pontos da vida do ser humano. Tudo que envolve o ser humano vai ser atingido. Principalmente sua comunhão com
Deus. E também por atingir a nossa comunhão com Deus, vai fazer o quê? Não vai causar nutrição, força, energia, capacidade de pensar, de agir. Então logo vamos morrendo espiritualmente. Então a ansiedade, ela atinge toda a nossa área humana, do ser humano, da minha pessoa, da minha personalidade, tudo aquilo que me envolve, ela vai atingir. E com Deus também vai ser atingido, porque eu estou ansioso, e a ansiedade é uma perturbação por causa das minhas incertezas. Então até o que Deus fala, eu vou duvidar. Veja se uma pessoa ansiosa não é assim. Ela não tem paciência mais de esperar em Deus. Então o que é que nutre o homem? A certeza de que alguma coisa vai chegar, mas se está morrendo isso, também não tem nutrição. Então logo ele vai perdendo a fé. E por perder a fé, ele perde o quê? O fôlego de vida. A vida dele vai se desfiando aos poucos. Eu disse: Deus, o que é isso? O Senhor disse: preste atenção no texto que você está lendo. Lá vai existir exatamente 3 palavras. Primeira, versículo 25. A palavra ansiedade, 4. Ansiedade, não é isso? Coração, palavra e alegria, não é isso? Ansiedade, coração, palavra e alegria. 4 palavras no português. Se a gente for olhar no português, a gente não vai ver muita coisa. Mas quando você parte para o hebraico, para o original da palavra, irmão, você vai encontrar coisas aqui tremendas. Aí eu te pergunto: como é que eu estou ansioso, vou para um médico tratar minhas ansiedades, minhas angústias, minha depressão, e o médico diz que isso não tem nada a ver com questão espiritual? Se no original aqui eu vejo literalmente que envolve toda a minha área. Qual é toda a minha área? Física, psicológica e espiritual. Se a ansiedade consegue matar aos poucos o que me nutre, o próprio Deus, a minha comunhão com Deus, e não me traz força e energia para superar as circunstâncias da vida, então eu estou fazendo o quê? Estou morrendo. E quando é que o homem começa a morrer? Pelo coração. Não é assim? E a palavra coração no hebraico significa leve. 2 letras hebraicas, lamed e uvet, ou bet, porque tem o mesmo som de vet quando não tem um sinal aqui. E eu disse: Senhor, o que é que tem a ver o coração? O Senhor disse: preste atenção. A ansiedade, ela vai pegar exatamente no coração. Aí eu disse: e o que é que significa coração? Qual o conceito de coração dessas 2 letras no hebraico? Cajado, autoridade e poder. E o bet, que é o vet também, tenda, casa, família e morada. Ou seja, se a ansiedade atinge toda a minha área de vida, mata a minha comunhão com Deus, não me nutre mais para ter energia e sobreviver, logo eu estou morrendo, então ela vai atingir o que? O meu coração. Qual é o conceito de coração aqui no original bíblico, no original hebraico? É exatamente, eu não posso entender, entenda uma coisa, eu não posso entender, eu não posso ter mais poder, autoridade. Esse poder e autoridade não é de ter força, não, é de ensinamento, é num conceito de ensinar, de aprender. Então, todo aquele que ensina, ele também aprende. Então, se eu não entendo o que está acontecendo comigo, logo que a minha morada, o meu coração vai estar sendo o quê? Atingido também. Então, quando a palavra diz que eu não consigo mais entender e nem tampouco agir de forma racional aqui, eu vou fazer o quê? O que é morada, o que é ansiedade, o que é
morada, o que é tenda, o que é casa, o que é família, vai envolver toda a minha área sentimental. Já observou que quando tem uma pessoa ansiosa dentro de casa, quando ela está no meio da família, como é que ela reage e a família reage com ela? É uma insegurança, é um problema, porque tudo para ela, eu não estou generalizando, mas muitas coisas para um ansioso é pessimismo. Nada serve, nada dá certo, tudo dá errado, só ele também é certo. É assim ou não é? Estou falando grego ou não? Então o Senhor começou a me mostrar essas coisas. Eu disse, mas Senhor, por que o Senhor está me mostrando isso? Ele disse, exatamente por causa da minha palavra. Eu já vinha falando isso há mais de 3.000 anos atrás e o povo não entendeu. E eu quero que você pregue nessa noite exatamente isso que eu vou colocar no seu coração, para que as pessoas sejam saradas, não só na ansiedade, mas ao ponto também de uma depressão. E como é que isso acontece? Do jeito que eu estou explicando. A ansiedade, ela sai matando todas as nossas áreas de vida, não deixa que a gente nutra nada, ou seja, não tem energia, porque muitas vezes a ansiedade, ela faz o quê? Ela abate. Ela coloca a pessoa para baixo. Então ela não tem ânimo, não tem vontade de nada, não tem prazer de nada. É assim ou não é? Então é o que a Bíblia está dizendo. E quando você diz assim, vamos na casa de Deus, estou sem ânimo nenhum para ir para a casa de Deus hoje. Ansiedade, depressão. E isso é a arma que Satanás está se utilizando para colocar muitos dentro de casa. E aí vai levar o conceito de quê? De comodidade, para que você não saia, para que você não ande, para que você não se mova, porque você já perdeu a energia, a força. E o seu entendimento vai dizer o quê? Aqui é o melhor lugar. Se eu sair daqui para ali, eu não tenho força, não tenho ânimo para fazer essas coisas. Por isso que a depressão coloca a pessoa em cima de uma cama. E é ali naquele mundo dele que ele está confortável, porque ele não quer sair, ele não quer se mover. E a energia só se produz quando se move. Por isso que a gente precisa das águas para que ela gere, ela vai passando ali naquelas dutoras de energia e vai gerando energia porque ela está se movendo. Então, quando a gente não se move, a gente está fazendo o quê? Matando nossas energias. João capítulo 6, o versículo 63 diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então, a palavra de Deus é que gera vida, aonde? No Espírito e na sua própria vida, de uma forma geral. Por isso que Hebreus vai dizer depois, nesse contexto aqui, a minha palavra, ainda no capítulo 6, versículo 66 de João, ele diz o quê? A minha palavra é vida, é que vivifica. Por que essa palavra vida? Preste atenção. Lá no Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz assim: e criou Deus, no princípio criou Deus os céus e a... No princípio criou Deus os céus e a... Só que no original está dizendo assim, Bereshit bará. Essa palavra bará é exatamente no conceito de criação. Criou. Então, por que Jesus está dizendo aqui, a minha palavra vivifica, ou seja, traz vida para o espírito, para aquele que está morrendo? Porque a palavra bará, ela é composta por 3 letras hebraicas, o bet, o re e o aleph. Quando eu fui ver isso aqui, eu disse, Deus, por que isso aqui? Ele disse, veja como eu gero vida. E as pessoas não entendem porque a ansiedade está tomando conta da vida dela. Porque bet é exatamente o quê? Traz um contexto de casa, família, morada. E Uresh traz um conceito de mente. Então, quando Deus está criando, fazendo a criação acontecer, Ele primeiro pensou, falou e aconteceu. Sim ou não? Então, quando a palavra de Deus entra em mim e em você,
começa a fazer o quê? Trazer entendimento do que estamos passando, para que através daquilo ali a gente comece a proferir as palavras de bênção na nossa vida e as coisas comecem a acontecer, a fluírem. O pessimista, alcançado pela ansiedade, ele vai dizer o quê? Nada presta, nada dá certo, tudo está ruim, mas no ambiente que ele está ali convivendo toda hora e todo instante, na comodidade dele é que está bom. Se ele for sair daquela comodidade para algum lugar, tudo é ruim. Porque a ansiedade faz isso com ele. E a Bíblia já falava disso há mais de 3.000 anos e a gente não presta atenção nessas coisas. Por isso que quando Deus diz assim, Bará, Ele está dizendo assim, criem-se, faça. Então quando João está dizendo aqui, que a palavra de Deus falou, ela gera vida, é porque exatamente quando a gente volta-se para o Senhor, quando a gente volta a buscar o Senhor, quando a palavra de Deus penetra dentro da gente, ela começa a gerar. Aí o rapaz trouxe um exemplo interessante. Os laticínios, quando as pessoas tomam, qual era a ideia que o povo dizia? Que existia o quê? Uns bichinhos, né? Então a gente tomava os iogurtes e ficava pensando o quê? Que os bichinhos iam ficar o Yakult ia ficar andando dentro da gente, né? Mas aquilo ali, os lactobacilos, pronto, essa é o palavrão certo. Então aquilo ali fazia o quê? Trazia um conceito de quê? De vida. Então quando a palavra de Deus entra dentro da gente, causa a mesma coisa, ela começa a se mover dentro da gente, ela começa a agir dentro da gente, como se fosse um antídoto e começa a gerar vida. Por que o Senhor está dizendo isso? Hebreus capítulo 4, e o versículo 12, diz assim, porque a palavra de Deus é viva, ela não é morta, ela é viva, e por ela ser viva, ou seja, aquilo que entra dentro da gente começa a se mover, ela é eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, ou seja, uma espada pode cortar o homem de um canto a outro, mas a palavra de Deus ainda é muito mais penetrante. E aonde ela vai? Ela penetra até na divisão da alma e do espírito. Ela vai onde ninguém consegue chegar. E das juntas e medulas. E é apta para discernir o quê? Entendimento, pensamento, intenções do coração. A ansiedade bate aonde? No coração e na mente das pessoas. Sabe por que tem muita gente ansiosa? Sabe por que tem muita gente que está na incerteza, o espírito perturbado? Porque deixaram de acreditar no efeito real da palavra de Deus dentro dele. Quando deixamos de crer nisso aqui, irmãos, todas as doenças, seja ela espiritual, psicossomática, seja a doença propriamente dita física, ela vai chegar e vai detonar a minha vida e a tua vida. Por isso que Deus disse para Moisés, para Josué, inculca a palavra, não despreze da palavra, medita na palavra, fala da palavra, aonde tu for, fala da palavra, fala da palavra. Deus falou tantas vezes isso para o povo se voltar para a palavra, e o que é que as pessoas hoje estão fazendo? Mais distante da palavra, mais distante da palavra. Por isso que andam ansiosas, angustiadas e depressivas. Ah, pastor, é errado eu procurar um psicólogo, é errado eu procurar um psiquiatra? Não, mas eles vão te dar o paliativo, e aqui eu estou te mostrando a cura. Não é o pastor que está dizendo, é a Bíblia que está te dizendo nessa noite. A palavra de Deus tem poder para te curar de qualquer situação que você esteja enfrentando. Eu disse, Senhor, como é que é isso? Ele disse, quando a minha palavra ela sai, ela vai e faz o que apraz e traz os seus molhos ou resultados, para a qual ela foi designada. Por isso que o sábio Salomão está dizendo o quê? Que uma palavra boa, ela alegra o coração. Então a palavra de Deus, ela traz o quê? Alegria. E qual o conceito de alegria, pastor? Eita, isso aqui é que é lindo.
Qual é a palavra que no original hebraico traz para essa palavra alegria? Hadvá. Hadvá. Que vem da raiz radar. E traz uma ideia de união. Já observou que um depressivo, um ansioso, ele não quer estar perto de muita gente? O mundo dele é aquele. Dos outros é dos outros. Pode observar. Já viu qual a dificuldade quando se vê um depressivo ou um ansioso, ele vai falar com alguém, como é que ele conversa com a pessoa? Pelos altos. Se você fizer uma pergunta mais profunda, ele enrola e não diz o que é. Pode observar. Porque ele já matou a vida dele. Está matando a vida dele. A ansiedade está matando a vida dele. Ele está se permitindo com que isso venha matando tudo na vida dele. Por isso que ele não tem ânimo para nada. Por isso que os sonhos dele é engavetado ou enterrado. A felicidade dele não existe porque ele não é uma pessoa alegre. Quem está em volta dele, às vezes até quer ajudar, mas ele não aceita ajuda. E aí essa pessoa fica como? Feliz? Alegre? Não. Fica depressiva, angustiada para baixo. E o que é que a Bíblia está dizendo aqui? Quando a minha palavra vai, ela faz o que tem que fazer, porque ela é viva e eficaz, ela vai trazer resultados e vai fazer com que essa pessoa se torne alegre. Por isso que na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Quando estamos na presença de Deus, em comunhão com Deus, vivendo com Deus, fazendo a vontade de Deus, não tem espaço para angústia, depressão e ansiedade. Porque todo o nosso ser está voltado para quem? Para Deus. Mas a ansiedade, ela mata essa comunhão. Como a gente viu na definição da palavra de ansiedade, do DH. A gente vai ver que é ali onde se começa a desfinhar-se a vida, principalmente espiritual do homem. Eu disse, Deus, que negócio é esse? Eu disse, é assim mesmo, filho. Mas quando a minha palavra é dada, aleluia, glória a Deus, ela traz alegria, ela vai produzir na pessoa alegria. Por isso que muitas vezes a gente chega triste na casa de Deus por alguma situação que a gente tem a enfrentar. Não necessariamente é angústia, mas muitas vezes por passarmos por algumas aflições, a gente muitas vezes se abate. Aí a gente vai para a casa de Deus, quando chega lá, Deus vai, declara uma palavra sobre tua vida. Como é que tu sai dentro da casa de Deus? Deus, eu cheguei triste, mas agora estou alegre porque tu falastes comigo. A palavra foi na divisão da alma e do espírito, foi no problema, passou por todas as circunstâncias da tua vida e foi lá, arrancou aquele problema e te trouxe o quê? A alegria de esperança. Mas para isso acontecer, temos que estar alegre. E o sinônimo, o conceito de alegria aqui é exatamente estar em união. Com quem? Com quê? Com quê? Vamos agora para a psicologia. Com todos. Quando você está bem com todos, não tem motivo de tristeza, de desamor. Porque você está bem com todo mundo, então todo mundo vai estar bem com você. Mas quando você, do contrário, não está bem com todo mundo, alguma coisa tem. Ah, pastor, porque as pessoas se afastam de mim? Ah, pastor, porque será que as pessoas se afastam de você porque você não presta? Ou porque você não está dando a oportunidade para que essas pessoas se aproximem? E aí a palavra diz o quê? Além de radar, que é a raiz da palavra união, tem também uma palavra chamada arar, que quer dizer unificar.
Ou seja, trazer de volta para o lugar onde você foi cortado, tirado, saído. Não é assim? Perdão. Eu pego essas duas pilhas, veja como é que é a coisa simples aqui. Eu pego essas duas pilhas carregadas, perdão. E o que é que eu faço? Eu vou unir essas duas pilhas dentro de um aparelho e ela vai gerar o quê? Energia. Mas se eu tirar uma, ela funciona? Então o conceito aqui de alegria é quando eu pego e uno o que foi tirado para tornar a ter energia. E isso nos traz o quê? O resultado final de alegria. Parece uma palavra de outro mundo, mas vai para um psicólogo. Não estou aqui falando contra psicólogos. Eu sou atendido por uma psicóloga, tenho necessidades, faço o meu dever de casa. Eu estou falando aqui coisas que não se veem dentro de consultórios, mas se veem aqui na palavra de Deus, porque aqui tem Bíblia. E a Bíblia traz esses resultados que eu e você precisa, no conceito que muitas pessoas hoje estão vivendo doentes por causa da ansiedade. E eu vi isso terça-feira, a mulher disse do meu lado, melhor, segunda-feira, do meu lado na Paradônia, eu estou para ver uma pessoa que não tem ansiedade. Aí eu me virei para ela e disse, sabe por que as pessoas são ansiosas hoje? Ela, porque é muita coisa acontecendo, moço, não sei o que. Eu disse, não, porque a base foi desestruturada. E a base se chama Cristo. Quando temos confiança e dependemos de Cristo, a gente passa por qualquer adversidade, mas a gente não fica tão deplorável ao ponto da ansiedade tomar conta do nosso coração. E eu disse, Deus, por que o Senhor está me dando essa palavra? Ele disse, porque eu quero curar as pessoas que estão enfermas dentro da minha casa. Pessoas que estão doentes dentro da minha casa. Pessoas que, melhor vou dizer, vou até ser mais ousado. Pessoas que deveriam estar dentro da minha casa, estão dentro da casa deles, doentes. Doentes. Por quê, pastor? O conceito de Bará é o quê? Não é casa? O conceito da própria palavra, aleluia, ansiedade, DH, quebra tudo o que envolve todo o nosso contexto de vida, não nos deixa se aproximar mais de Deus, isso vai matando a nossa comunhão com Deus, e logo isso não vai nutrir, não vai gerar energia, não vai trazer alegria, felicidade, prazer de vida, então logo estaremos morrendo. E as pessoas estão morrendo aonde? Dentro de casa. Porque não querem voltar à comunhão, não querem voltar ao convívio, querem estar isolados. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, pandemia já acabou. O povo estava tudo enfornado dentro de casa, sem poder abraçar, sem poder falar direito, literalmente um com o outro, tudo por videochamada, tudo por internet, tudo não sei o que. Irmão, isso acabou. Por isso que hoje parece que ficou impregnado esse conceito das pessoas ainda estarem enfornadas no seu cantinho, na sua vidinha, dentro da sua bolha ali, se esquecendo de que a comunhão, a interação, a comunidade é que traz o resultado também benéfico para nossas vidas. Quando vivemos em união, em comunhão, em unidade, aleluia, na comunidade a gente vive melhor. Porque os nossos pais, nossos avós se sentavam nas rodas, conversavam horas ali, brincavam, se divertiam, se distraíam, viviam bem. Se esqueciam dos problemas, colocavam as preocupações um pouco de lado para aliviar a carga. E hoje as pessoas querem ver o quê? Vão trabalhar, volta o seu mudinho. Vão trabalhar, volta o seu mudinho. Ninguém vê a cara, sabe nem quem é que mora do lado da casa dele.
Aí chega hoje a ONU, o povo mais ansioso da face da terra é os brasileiros. Por quê? Onde se fala mais de Deus, onde se prega mais de Deus, onde se fala tanto de Jesus, tanto de Maria, um país que fala de tudo em questão religiosa, e o povo é ansioso. Aí eu pergunto, cadê a fé? Cadê a fé desse povo? Não existe. Não tem convicção daquilo que se fala. Não tem convicção da palavra de Deus. Salmo 119, versículo 25. Esse é um versículo do Salmo 129 que mais me chama a atenção. O salmista diz assim: a minha vida, a minha alma estava pegada ao pó, ou seja, estava morrendo, já estava sendo sepultada. Mas, Senhor, a tua palavra me vivificou, ou seja, me trouxe vida. Exatamente o que eu estou pregando aqui nessa noite. É a palavra de Deus que vai te libertar da depressão, da angústia, da ansiedade, dos problemas. É a palavra de Deus que vai te trazer paz para a tua alma. Os discípulos estavam no barquinho, capítulo 8 de Mateus, vento soprando, água sendo jogada para um lado e para o outro, aquela agonia. Jesus estava lá fazendo o quê? Dor. Será que Jesus estava dormindo mesmo? Estava, irmão, o texto diz que ele estava dormindo. Mas por que se Jesus dormia no meio de uma tempestade? Porque ele sabia em quem cria. E sabia que ele não ia deixar aquele barco jamais naufragar. E o barco da tua vida só vai naufragar se você não crer que Deus ainda está de pé para te sustentar. Se você não crer que Deus está de pé para te ajudar, para estender a mão. Quando isso acontecer na tua vida, quando a ansiedade matar isso, aí o teu barco naufraga. Mas enquanto você tiver fé, seja no maior vendaval da face da terra, é só você crer que ele vai até por cima da água, como já foi falado nessa noite aqui, ao meu e ao teu encontro, pega na nossa mão, coloca no barco e diz assim: agora vocês estão seguros, vento e mar, se aquiete novamente. Mas por que não queremos isso? Porque estamos permitindo a ansiedade tomar conta da nossa vida. Aí chega Jesus e diz: por que andais ansiosos com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber? Com o que é a vez de vestir? Não sabe vós que as aves do céu não plantam, não colhem, não juntam em celeiro, mas todos os dias têm o seu sustento? 1 Pedro 5,7, por que andais ansiosos? Pega tudo aí, esse teu problema, lança aos pés do Senhor e confia nele. As pessoas abrem a boca e falam assim: eu creio em Deus, mas não tem alegria, é triste, não conversa com ninguém, não dá atenção a ninguém, não se envolve com ninguém. Chega nos cantos, fica isolada, ou entra dentro de casa, vai direto para o quarto e pronto, acabou, se fecha a porta, só no outro dia se vê. Aí a gente... não, é porque é o jeito dele. Que jeito dele o quê, irmão? A Bíblia é bem clara. A Bíblia é bem clara. A ansiedade do coração do homem o abate. Coloca ele para baixo. Quer ver uma coisa? Chegue num ambiente, vou ilustrar aqui, de trabalho. Chegue no ambiente de trabalho. Chegue rindo. Viu o passarinho verde? Foi? Ganhou na Loteria Federal? É milionário agora? Tudo associado às coisas do homem. Aí você diz: não, porque eu tenho Deus no meu coração e os meus problemas não vai tirar a minha alegria, a minha paz com meu Deus.
Aí o povo fica, hã? Ele ainda tem problema também? Ele passa por problema, mas por que ele está rindo? Porque eles sabem quem crê. Até a ciência hoje prova de que você tendo fé, seja lá no que for, você termina vivendo mais. Até o infarto, ele é reduzido. 30% para quem tem fé. A chance de quem tem fé de infartar cai 30% a menos de que uma pessoa que diz que não acredita em ninguém. Confia no seu bolso, no seu dinheiro. Só que está dizendo, é a ciência. E para tratamento daqueles que estão lá dentro de um hospital, por problema cardíaco, por problema de vascular, sendo entubado. Aí você diz assim, como é que uma pessoa, irmão, isso foi um neuro falando. Não foi o pastor inventando, não, um neuro, procura na internet aí que você vê. Ele disse que ver pessoas que estavam em estado terminal, por causa da oração, por causa da, não é uma oração lá presente, não é uma oração fora, nas igrejas. Eu sou exemplo disso, eu posso testificar do que eu estou falando. Eu estava dentro da restauração, com o tumor no cérebro, mas tinha um povo dentro de uma igreja, orando e intercedendo por mim, e Deus me tirou de lá, sem uma marca na testa. A oração faz efeito. A oração chega onde você nem pode pensar, imaginar. Agora imagine a palavra de Deus indo. Por isso que o servo do Jairo disse o quê? Me dê só uma palavra. Ou melhor, o centurião, me dê só uma palavra e meu criado será curado. Ele disse, então se tu crê, vai porque ele já está curado. O bara, a palavra. A palavra. Aleluia, que gera vida. Que fez a criação do, aleluia, do universo acontecer. É a palavra de Deus, irmãos. Quando a gente deixa de crer na palavra de Deus, a gente não vê resultado nenhum na vida de ninguém e nem na nossa própria vida. Eu estou terminando. Mas, Senhor, é só uma palavra. Se o Senhor me der, eu sei que ele vai ser curado. Porque se eu, como homem, dissesse para ele, faça assim, ele me obedecia? Aí o Senhor diz o quê? Vai, teu servo está curado. Quando ele está no meio do caminho, vem outro servo e diz assim, não aperreia mais o mestre. Ele diz, que foi que houve? O teu servo já está curado. E o senhor dele pergunta, que horas aconteceu isso? Ele diz, perto da hora nona, exatamente a hora que ele estava conversando com o Senhor e a palavra foi liberada. E nessa noite a palavra de Deus está sendo liberada para a tua vida. Recebe cura nessa noite, recebe saúde nessa noite, que este teu corpo seja sarado, a tua alma seja liberta, que toda ansiedade e toda angústia caia por terra no poder e na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Por isso que tem um hino que diz assim, confia no Senhor e ora, de joelho com a face no chão, porque são coisas que a palavra de Deus nos ensina, que é quando estamos de joelho, até esse sinal aqui, irmãos, até esse sinal aqui, quando você coloca as duas mãos juntas, e se ajoelha para orar. Isso não é um conceito católico. A ciência já prova isso. Quando você coloca essas duas mãozinhas juntas e ora, ativa no teu cérebro o que eles hoje chamam de ponto de Deus no teu cérebro. Quando tu se ajoelha e levanta teus olhos para os montes, a gente pregou essa semana passada, aleluia, tu estás olhando para os céus, e é dos céus que vem o teu socorro. O céu se move sobre a tua vida. Mas por que as pessoas hoje estão tão doentes, tão angustiadas, tão depressivas, tão desmotivadas? Porque elas escolheram se afastar disso aqui, da palavra
que gera vida, e da palavra que traz comunhão com o seu Criador. Por isso, nessa noite, você, se possivelmente esteja depressivo, angustiado, seja qual for a sua situação, e quiser de fato ver resultados na tua vida, volte-se para a palavra de Deus. Se você ler 4 vezes por semana a palavra de Deus, estudos comprovam, não é o pastor não, estudos científicos comprovam, que até a tua ansiedade, ela cai quase 0%. Porque você passa a ter uma vida mais pautada, alicerçada em Deus. Então, quer ser curado? O manual da vida, o manual da minha vida e da tua vida está aqui. É daqui que sai a minha cura e a tua cura. Fiquemos de pé em nome de Jesus.